Boa noite a todos. Nós estamos na nossa quarta live temática, nessa segunda jornada de lives temáticas, agradecendo à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia, agradecendo ao Grupo Que Ciência, que é um grupo de pesquisa em ensino e extensão em química, agradecendo também à Pró-Reitoria de Extensão pelo edital UFAL Conectada. Hoje é um dia especial porque é o Dia das Mães. Então, eu desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial para minha mãe, Dona Marluce. Eu desejo um feliz Dia das Mães. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma tragédia que impactou o nosso país, né? Em especial o nosso litoral. Nós vamos conversar hoje com a professora doutora Marília Goulart. Antes de convidar a professora Marília para conversar conosco, vou ler para vocês a poesia de Jenison Fio, Poeta dos Mangues, que foi uma poesia que a professora mandou para a gente, né, da organização, e eu gostaria de ler ela para vocês. Hoje fui lá no rio, peguei meu barco, fui pescar. Avistei um siri caindo, uma garça a lamentar. Um caranguejo muito triste, vendo um aratu chorar. Um maçarico falando para toda a passarada. A praia estava toda suja, você quase não vê nada. E lá na boca do rio, vi uma tartaruga boiada. O sabucu logo escondeu. Meu amigo, isso é verdade. O que está chegando aí é de muita crueldade. Vai atingir a nós todos, tirar nossa liberdade. A tainha, quando viu aquela grande reunião, saltou toda espantada. Vou da minha opinião. O homem é bicho ruim, tem a maldade do cão. O robalo também falou, e por aqui vou ficar. Sei que não posso ir, nem ao mar visitar. Por lá está tudo sujo, é triste só de pensar. A reunião cresceu, todos os bichos opinando. Cada um falava um pouco do que estava se passando. Mas depressa chegou, um camarão pulando. Falou, cheguei atrasado, mas vou logo avisando. O óleo entrou no rio, já vem se aproximando. Se assustou a ostra, caros colegas, vou falar. Se chegar aqui no mangue, vai botar é pra lascar. O que for de marisco, vai tudo se acabar. O sururu lamentou, acenou quase chorando. Quero dizer a vocês que estão aqui conversando, a situação é triste, vou ficar observando. O maçunim quase não deixa o sururu terminar. O que é que eu vou fazer se eu não sei caminhar? É lamentável viver e sentir o desprazer. De pelos outros pagar, de repente a maré encheu. A reunião acabou, cada um se despediu. E muitos até choraram. Adeus, caros amigos. O maçarico falou, eu como pescador, vendo aquela manifestação, não suportei a tristeza, até fiquei sem noção. Despedaçou meu peito, ferindo meu coração. Que Jesus o poderoso de nós tenha piedade, proteja os nossos rios e nossas comunidades, livrando todo mundo dessa grande crueldade. O autor é Jenison Fio, Poeta dos Mangues. Foi uma poesia mandada pela nossa querida professora Marília. Vou convidar a Marília para estar conosco. Boa noite, professora Marília. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece você ter aceito o nosso convite em estar conosco. Eu vou, professora, fazer a leitura do seu textinho de currículo, mas depois eu quero assim que a senhora fale conosco um pouco sobre a sua trajetória. E antes de mais nada, eu quero dizer ao pessoal que a professora Marília, para a gente, é uma honra muito grande ter ela conosco, né? Feliz Dia das Mães, professora. A professora Marília, ela é um exemplo de mulher na carreira científica, porque ela é mãe, ela é mulher, ela é pesquisadora, ela é tudo numa pessoa só. E a professora Marília é uma professora que ela se disponibiliza muito a estar presente na área de ensino do Instituto. Eu gosto de dizer isso porque nós somos a área de ensino de Química no IQB e a gente sempre consegue ver a atuação da professora Marília. A gente fez um evento recentemente que foi a Expo Química da Cultura Lagoana. A professora Marília, ela se dispôs, brotou do coração dela, ela veio ao nosso encontro, ela não esperou a gente ir atrás dela. Brotou no coração dela a vontade de dar uma palestra justamente sobre isso, sobre esse impacto ambiental, né, que foi considerado o maior impacto ambiental do nosso país. Ela foi lá e conversou com mais de 300 jovens de educação básica sobre o que estava acontecendo.
Então, assim, é um referencial muito grande, é uma professora extremamente acessível. Então, eu só tenho a agradecer, tenho uma honra muito grande. É aquela professora que a gente olha e pensa assim, que a gente quer ser exatamente assim quando crescer, quando chegar lá. Professora, meus parabéns. Feliz Dia das Mães. Obrigada por estar conosco. E eu vou fazer a leitura do seu currículo, que eu tenho certeza que não se compara à história que você poderia partilhar conosco. A professora Marília, ela possui graduação pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-doutorado na Inglaterra, no Green Mary College, e Alemanha, no Instituto de Química Orgânica Münster. Foi ganhadora, primeiro lugar, categoria do Prêmio Jovem Cientista na área de produtos naturais. Recebeu a medalha Sempre o FMG, ex-aluna destaque. Ela recebeu a Comenda do Mérito FAPEAL, o Prêmio Marie Curie, concedido pela Sociedade Brasileira de Química, e homenagem na 19ª CIBE, em 2013. Ela recebeu também o Prêmio Roberto Alves de Lima, outorgado pelo PPGQB. Atualmente é professora titular, livre da Universidade Federal de Alagoas. Orienta mestrado e doutorado no PPGQB UFAL, no ICBS UFAL e no Renorbio, e orienta pós-doutorado, com apoio do CNPq e da CAPES. Foi professora visitante da École Normale Supérieure, em Paris. Tem experiência na área de Química e Biotecnologia, com ênfase em Eletroquímica Orgânica, Bioeletroquímica e Química Orgânica. Pertenceu ao corpo editorial J. Bryce Chemistry Society e o Journal Electrochemical Chemistry. Foi tesoureira da Sociedade Brasileira de Química e conselheira da mesma, e chair da Divisão Eletroquímica Molecular da Sociedade Internacional de Eletroquímica. Hoje é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e membro do Conselho Consecutivo da ABC. Foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Química e da Sociedade Internacional de Eletroquímica. Membro do CNPq e coordenadora do Renorbio. Professora, meus parabéns. E gostaria que a senhora conversasse um pouco conosco primeiro sobre quem é a professora Marília dentro da nossa universidade. Tá, obrigada, Monique. Muitas palavras, obrigada pelas palavras elogiosas. Eu gosto muito, principalmente de vocês jovens com muita energia, muita vontade de fazer o melhor pela universidade, pela população. Então, parabéns para você. Eu queria primeiro dar os parabéns para todas as mães e principalmente para a minha. Eu não sei se ela está me ouvindo. Ia ser um prazer enorme, mas acho que eles estão com problema com o Instagram, né? Mas, enfim. Então, parabéns para todos. É um momento muito especial. Estou muito feliz de estar aqui. Em nome de mais de 30 pessoas que fazem parte da força-tarefa do óleo derramado. Então, a minha trajetória vai ser bem rápida, porque o mais interessante é o petróleo, né? É o óleo derramado. Então, eu sou uma dinossauro na UFAL. Na verdade, eu cheguei aqui em 76. Vocês nem imaginam como é que era a UFAL. Então, nós já tivemos episódios, eu e Eusébio, muito pitoresco, que nós fomos despejados da nossa casa, tiraram nossa luz, tiraram nossa água, a gente tomava até banho em casas alheias, mas enfim, tudo isso passou, é só um episódio bem interessante, um aventureiro que nós tivemos no início da nossa carreira, né? Então, farmacêutica na UFMG, terminei, cheguei aqui graduada, mas nós já fazíamos a pós-graduação ao mesmo tempo que fazíamos a graduação. Então, chegamos, imediatamente fomos trabalhar e lembro que nesse momento a gente conseguia fazer muitas aulas práticas. Eu cheguei a dar aula em todas as disciplinas, né? Depois disso, nós fomos para o doutorado direto e quando voltamos, assumimos, né, o laboratório novamente. Então, houve períodos de muita dificuldade. Então, era um tal de animar, cair, anima, cá, anima, cá. Então, isso nos forjou. Nós somos prontos para qualquer eventualidade, porque nós fizemos junto com muitos outros colegas, a construção
Cheguei a participar da diretoria da Propep, né? E depois criamos, junto com vários colegas da FAPEAL, e aí tive um enorme prazer, Monique agora sabe, de participar da criação da Usina Ciência, porque na época nós não tínhamos condições de fazer a pesquisa, então nós desbravamos outras áreas. Então eu amo essa parte. Então nesse momento eu pude me dedicar. Estou muito feliz porque teve continuidade, hoje ela brilha, não é? Então é isso. Estamos aí perseguindo todos esses caminhos, não é? O mais importante é a herança humana que nós estamos deixando, porque não adianta nada você ter construído uma carreira sem deixar alguém, né, que complemente. Então, isso eu chamo de herança humana, essa é a mais importante para nós. Muito bem, muito obrigada, professora. Então vamos falar, né, sobre esse tema da nossa live de hoje, que é justamente esse óleo derramado no nosso litoral, né? Eu estava lendo um trabalho justamente do professor Carlos Fiorante, da pesquisa da FAPESP, que ele faz esse relato desse impacto, professora, desse derramamento no litoral, no país inteiro, né, na verdade, mas que pegou esse litoral do Nordeste. Fala pra gente desse impacto, das consequências desse impacto. Foi uma tragédia sem limites. Talvez essa pandemia atual seja ainda maior, mas naquele momento nós vimos o maior desastre ambiental do Brasil. Então foram 3.000 quilômetros de litoral afetado, 870 mil pessoas que tiveram dificuldades por causa, principalmente 500 mil pescadores. Foram coletadas 5.000 toneladas de resíduos oleosos. Esse derramamento atingiu 9 estados nordestinos, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, 116 municípios, 651 localidades, com queda de mais de 80% na venda dos peixes. Então, foi um drama socioeconômico, ambiental, de amplas proporções. Foi terrível, muito terrível. E ele não foi pontual, não é? Teve a época aguda, mas um derramamento de óleo como esse, ele não se esgota quando para de chegar o piche à praia. Então, ele tem que ser avaliado durante mais de 10 anos para ver as consequências nos organismos vivos e outros. Então, é um problema que não acabou e não vai acabar nem nos próximos 10 anos. Então, professora, um desastre. Qual foi a causa desse derramamento de óleo? Olha, não existe, ainda é misterioso a origem dele. Então, muitos estudos foram feitos, a Marinha e tudo, inclusive professores aqui da UFAL. Então, imagina-se, e tem artigos publicados, que tenha sido por derramamento de óleo a partir de um navio. Mas que navio, não se sabe. Em que localidade, não se sabe. A possibilidade foi aventada a possibilidade de 3 posições para essa origem. A 350 quilômetros da costa da Paraíba, 600 quilômetros da divisa Pernambuco-Alagoas, 400 quilômetros entre Alagoas e Sergipe. E ele foi levado por correntes oceânicas. Inicialmente chegou na Paraíba, Rio Grande do Norte. Depois, pelas correntes, uma corrente levou ao Ceará e ao Nordeste, e também Maranhão, e a outra levou para a nossa região, com Bahia, e chegando a atingir o Espírito Santo, não é? E o Rio de Janeiro. O que é mais notável e triste e original, não é? Porque é único, é que esse óleo não é superficial, é subsuperficial. Portanto, muito difícil de detectar. É um óleo sorrateiro que se esconde. Então, foi muito difícil ainda, muito difícil
numa situação dessa? Tudo foi muito único nesse desastre. E pegou todo mundo de surpresa, né, professora? Um derramamento, ele levou mais ou menos quanto tempo para poder a gente notar ele aqui no litoral? Imagina se temos colegas que sabem mais, né? Inclusive aqui em Alagoas, o nosso colega, eu não vou citar nomes porque eu posso deixar algumas pessoas de fora, desculpem, depois vocês vão conhecê-los um a um nos slides que eu já coloquei. Então, ele chegou a observar em estrelas do mar manchas de óleo, isso em agosto. Agora, o grande problema aconteceu em setembro, outubro. Então, esse óleo navegou por baixo da superfície e ancorou nas nossas praias, causando uma destruição sem precedentes. Professora, em termos de impacto ambiental, da questão dos nossos animais marinhos, qual foi a consequência disso? Porque muita gente também ela vive como fonte de recurso, né, do nosso litoral. São muitos, como eu disse, mais de 500 mil pescadores e temos as marisqueiras. Então, o que se sabe é que foi trágico para eles também, não é? Então, principalmente para as marisqueiras e para as pessoas que trabalham coletando mariscos, maçunis na beira da praia, professora? Não é? Porque os que vão pescar em alto mar não sofreram tanto essas consequências. Mas, principalmente as mulheres que trabalham na beira da praia, são as catadoras de maçunim, são as marisqueiras, essas sofreram terrivelmente. Nós tivemos contato com algumas, não é? Então, foi um processo muito danoso. Realmente. Professor, o governo fez alguma coisa para ajudar essas pessoas que sofreram com esse impacto? Também tem principalmente as pessoas que dependiam economicamente, né? Como foram as ações? Foram tardias. Então, por exemplo, existe um protocolo bem definido para derramamento de óleo. Só após 41 dias, né, depois do início desse derramamento, que esse protocolo veio a público e veio a ser gerado. Então, o que aconteceu? Os primeiros fatos. Coletaram o piche derramado nas praias. Isso foi feito com a Marinha, com o Exército, com voluntários e com muitos. Então, foram coletadas 5 mil toneladas de óleo derramado, misturado com areia, não é? Isso foi eles foram armazenados em locais especiais. E o que se teve? É um auxílio, isso eu não tenho tanta certeza, mas um auxílio para aquelas pessoas que vivem quando param de pescar, não é? Mas eu não tenho certeza quantos foram pagos, né, por esses recursos governamentais. E, como sempre, infelizmente, é sempre muito pouco. E não foi suficiente. Então, houve o que está havendo agora, muita solidariedade. Muitas cestas básicas foram entregues para essas pessoas e existem ser reportado em termos de Alagoas. Foi reportado já em artigos pelo pessoal de Pernambuco, mas é grave, foi gravíssima a situação. Professora, a gente tem uma pergunta da Micaele Paz, que ela pergunta assim, já foi realizado a caracterização desse óleo? Se sim, qual é a composição majoritária deste e se tem alguma substância de alta toxicidade? Tá, isso é uma pergunta muito boa, tá bem? Então, para as pessoas que não conhecem, eu também não sou da área de petróleo, o que se faz? A gente trata as amostras. Nós temos analíticos aí que são especialistas em tratamento de amostra. O que se avalia? Se avaliam os constituintes químicos. O petróleo é formado principalmente de hidrocarbonetos. Leves, pesados, alguns
compostos aromáticos, heteroaromáticos, enxofre e metais. Então, é uma floresta de constituintes químicos. E existem marcadores. Esses marcadores é como se fossem impressões digitais, não é? Do petróleo. Então, através desses marcadores, se sabe a origem dele. Então, foram avaliados em vários locais, especialmente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal da Bahia, e se verificou que essa origem poderia ser venezuelana, por causa dessa impressão digital. Não era petróleo brasileiro, nem da Petrobras, nem do pré-sal. E aí, o que se faz? Nós temos até figuras, né? Também foi feito aqui na UFAL, no Laboratório de Pesquisa em Produtos Naturais e também no LASOP, usando a cromatografia gasosa e espectrometria de massas. Então, foram avaliados e nós temos vários constituintes. E o que foi importante mostrar? Que quando o petróleo ele avança no mar, ele sofre uma série de modificações químicas. A primeira delas é uma volatização. Então, os hidrocarbonetos mais leves, eles evaporam. Ele sofre dispersão, sofre fotooxidação, sofre emulsificação e uma série de outros fenômenos. O que se sabe é que ele chegou praticamente inalterado, porque caminhou superficialmente nas praias brasileiras. Então, ainda existem hidrocarbonetos leves nesse petróleo. Agora, sobre toxicidade. Então, existem vários compostos poliaromáticos na constituição do petróleo. E além de benzeno, tolueno, xileno, uma série de outros, opanos, uma série de hidrocarbonetos pentacíclicos. Eu tenho até as estruturas deles, tá? Para se alguém tiver interesse, eu já até passei para a Monique. O que acontece? Principalmente os aromáticos. A gente pode chamar esses constituintes de petróleo, espero que vocês estejam entendendo. Tá claro, Monique, ou tá muito... Tá claro, não, tá claro. Tá Então, claro, mas pessoal, se vocês não estiverem entendendo, podem perguntar, né? Pode, que eu tento explicar mais ainda. Nós temos macromoléculas, temos o DNA, nós temos nucleófilos, que são aquelas substâncias que têm pares de elétrons livres e que procuram. Então, o petróleo, os constituintes do petróleo, principalmente os poliaromáticos, eles podem ser chamados de protóxicos, quer dizer, eles têm que sofrer uma transformação química para se tornarem substâncias tóxicas. E essa transformação é através da oxidação, formando epóxidos. Epóxidos, né, são triângulos com oxigênio, não é? São ciclos de 3 átomos de um oxigênio e 2 átomos de carbono, e eles são muito tensos, quer dizer, quebram-se facilmente. E por ataque de parte das moléculas, das macromoléculas fundamentais para a vida, essas macromoléculas têm afinidade por esses epóxidos. E ao reagir com os epóxidos, elas deixam de ter as suas funções biológicas. Essa é a razão, uma das razões da toxicidade dos poliaromáticos. Tá bem? Ficou claro? Respondi a pergunta? Respondeu. Ô, professora, para o pessoal, não sei se o pessoal compreendeu, eu acredito que sim, porque eu entendi muito bem, né? Mas vamos lá. Houve o derramamento de óleo, e esse óleo ele começou a ser trazido, não é, para o nosso litoral. Só que pelo fato dele não ser trazido pela superfície, mas ser trazido por baixo da superfície, ele não sofreu tantas alterações, não é isso? É isso mesmo. Aí o fato dele não... oxidação pela luz solar, não é? Que provocaria essa mudança para os protóxicos também. Uma fotooxidação, que ela chamou. Então, ele chegou, vamos dizer assim, sem estar muito alterado, sendo possível identificar a identidade dele, a origem dele.
Isso. Podemos dizer assim? Mesmo. É. Tem uma, Oi, pode falar. tem uma pergunta da Luana que ela quer saber se essa impressão digital ela pode ser modificada pelo meio. Pode, como eu falei, a fotooxidação, não é isso? Dependendo e também por efeitos de superfície. Então, isso foi avaliado em mais de 30 localidades no Nordeste brasileiro e foi visto que eles são de mesma origem e sofreram as mesmas mudanças químicas. Então, é o mesmo óleo que se esparramou pelo Nordeste todo, 3.000 quilômetros de costa. Monique, eu não terminei minha resposta sobre o que a UFAL está fazendo. Então, nós falamos da Constituição Química, né? Então, temos os laboratórios, o que eu gosto de falar é isso. Felizmente, nós temos, né, um arsenal de equipamentos que são equipamentos de alto custo e que a UFAL tem. E são bem organizados, mas muitas vezes sofrem problemas de manutenção e a gente não tem dinheiro. Mas, felizmente, o que nós temos? Pessoal habilitado, capacitado para fazer a pesquisa. Então, esse pessoal, né, esses nossos colegas, com seu background, sua formação bem forte. Então, mesmo não sendo especialistas, eles conseguem trabalhar quando aparece um problema desse pontual, não é? Então, isso aconteceu na parte de Constituição Química. Outra parte importante é a parte de o que fazer com os resíduos, não é mesmo? Os resíduos estão aí, 5.000 toneladas. O que fazer com eles? Enterrar? Eles voltam. Não é bom em termos ambientais. O que nós temos que fazer? Ou transformá-lo em alguma coisa útil, ou queimá-los como fonte de energia, ou fazer o processo de biodegradação, que é muito interessante. O que é esse processo de biodegradação? O próprio nome, por isso, é muito importante o português. Quando a gente sabe o português, a gente sabe o que significam as palavras químicas. Bio significa biológico. E degradação, então, seria a degradação biológica feita por micro-organismos especiais. Então, isso está sendo feito na UFAL e no Nordeste inteiro, porque tem micro-organismos que conseguem, a partir desses hidrocarbonetos, transformá-los, torná-los, fragmentá-los, como a gente tem. Quanto menor, mais fácil de lutar, não é mesmo? Então, aqueles polímeros, aqueles materiais nas macromoléculas, se elas forem fragmentadas, elas são mais facilmente trabalhadas. Então, a biodegradação faz isso. E nós temos também a eletrorremediação, a remediação por Fenton, né? E uma série de outras possibilidades. E o mais importante não, porque é tudo importante. Então, a verificação dos danos ambientais, não é? Isso foi muito importante na UFAL, porque nós pudemos conhecer os nossos campi avançados, os nossos campi, por exemplo, de Penedo, onde as pessoas trabalham nessa área de corais. Então, é muito importante ver a viabilidade desses corais, ver o que está acontecendo na APA dos corais, não é? Estudar toda a parte de sedimentos, né? A parte de água. Então, para isso, nossos professores têm capacidade de observar, fazer toque, que é um experimento muito interessante para saber a quantidade de óleo na água, nos sedimentos, para saber se existe contaminação ou não no óleo naquele lugar. Temos também trabalhos muito interessantes sobre migração de aves, porque nós temos grupos que estudam isso e querem saber se esse derramamento de óleo atrapalhou a chegada delas, não é? São aves belíssimas, lindas, que estão no nosso litoral, e para ver quanto isso
foi afetado pelo derramamento de óleos. Então, nós temos pesquisa em todas as áreas, praticamente, na parte socioeconômica, não é? Como eu já tinha falado também, na parte mais de tratamento de imagens, temos um menor número de pessoas trabalhando na área de saúde, né? Para saber como esse derramamento ele afetou a saúde das pessoas envolvidas. Isso nós não temos em número suficiente. Então, nós temos que trabalhar com outras universidades. Uma coisa também muito importante é essa relação interinstitucional. Então, nós temos, por causa de colegas, uma interação bem forte com Sergipe. Sergipe está justamente nos ajudando a analisar nos organismos, principalmente nos bivalves, né, a presença de constituintes do petróleo, para saber, porque muitos são bioacumuladores, não é? Então, nós temos tudo isso, uma parte analítica muito forte, que é feita inclusive no IQB, para análise de metais, e assim sucessivamente. Então, é uma conjugação de professores de várias áreas, né? A gente tem professores da engenharia química, da agronomia, né? Do SECA, nós temos o pessoal da engenharia de pesca de Penedo, nós temos biólogos, nós temos farmacêuticos, nós temos sociólogos, temos geógrafos, temos matemáticos, e todo mundo junto trabalhando, porque é onde a ciência se faz hoje em dia, né? Exato. Professora, então, a gente pode considerar que existe um grupo enorme de pesquisadores, né? Em sua grande maioria das nossas universidades, trabalhando para amenizar impactos ambientais como este, neste caso, que foi o maior do nosso país, né? Isso mesmo. Só na UFAL nós temos mais de 30, não é? E, Monique, você me permite falar, né? Então, foi muito interessante todo esse processo. Porque você imagina, eu, estando na universidade, estando há mais de 40 anos, nunca tinha visitado alguns laboratórios. De repente, por causa do óleo, esse óleo nos permitiu encontrar as pessoas e fazer trabalhos conjuntos e conhecer cada um com maior profundidade. Isso é muito importante, é o sentido da universidade. Então, foi uma catástrofe, mas uma catástrofe que teve resultados muito importantes em termos de conhecimento, transferência de conhecimento, conjunção de saberes e aproximação com a sociedade. Muito bom. Não é? Professora, nós temos algumas perguntas aqui. Tem a pergunta do Diogo, que ele quer saber se esse óleo em contato com a pele humana, o que ele pode causar? Olha, é isso que está bem, muito interessante, também tenho artigos. Primeiro, vamos lá, ele pode causar alergia, tá bem? E, como eu disse para vocês, o óleo em contato com a pele, sofrendo ataque de raios ultravioleta, ele é modificado e assim pode causar problemas, sim, mas principalmente alergia. Ele pode causar problemas neurológicos, como tontura e problemas também digestivos, como vômito e uma série de outros. Então, foram afetadas aí, tem estudos mostrando mais ou menos 149 casos suspeitos. Mas nesse caso dessa nossa tragédia, nós não tivemos mortes, felizmente. Só casos de intoxicação, mas que eu saiba, nós não tivemos mortes resultantes desse derramamento de óleo. Respondi a pergunta dele? Então, foi, né, coceiras, alergias e problemas típicos, né? Muitos desses constituintes químicos que nós temos presentes no petróleo.
A gente tem aqui a pergunta da Cíntia, que ela fala o seguinte: o volume de óleo já foi reduzido, mas ela quer saber se ainda continua o derramamento. Olha, nós não temos mais. O navio se foi, o navio fantasma, sei lá quem é, aquele triste. Enfim, o que acontece é que muito óleo está enterrado, não é? E quando nós temos esse processo de marés e outras intempéries, esse óleo volta, porque ele é desenterrado, certo? Então, é por isso que a gente continua vendo, observando a presença de peixe em praias. E isso nós vamos continuar vendo, principalmente no mangue. Por que no mangue? Porque na praia foi fácil recolher, não é? Com tratores, recolher areia, piche, tudo junto. E algas e uma série de coisas. Mas no mangue não. Não existe um protocolo, certo? Para coletar. A Monique viu as figuras que nós temos, né? São figuras chocantes. Eu coloquei algumas imagens no history. Tá certo. E a gente vê que no mangue é dificílimo a gente fazer essa coleta. Então, eles estão lá. Mas respondi a pergunta, então o óleo pode aparecer por questões dele estar enterrado em profundidades diferentes, e dependendo desse ritmo, desse negócio de maré, tá bem? Certo? E se nossos colegas especialistas, nossa força-tarefa, deve estar aí nos ouvindo. E se alguém quiser comentar alguma coisa, escreva. Fique à vontade. Tá bem? Professora, a gente tem a pergunta da Yane Costa, que ela quer saber se os produtos da biodegradação, se existe viabilidade econômica nesse processo de biodegradação. Ela quer saber quais são os produtos de biodegradação e se existe viabilidade econômica. Os produtos da biodegradação vão depender da natureza dos constituintes, né? E da natureza dos micro-organismos. Então, como nós temos compostos aromáticos, é possível que haja formação, tá bem, de alguns fenóis interessantes ou alguns alcenos que podem vir a ter algum valor, sim, econômico, tá? Isso aí está em estudo. E no Brasil, a CAPES, por exemplo, deu recurso para 2 universidades federais. Eles estão estudando e logo nós vamos ter, se não fosse a pandemia, nós já teríamos resultados nessa linha. Mas eu respondi, então é possível que nós tenhamos produtos resultantes da degradação dos compostos aromáticos e dos heteroaromáticos, não é? E são vários os possíveis. E provavelmente fenóis, quinonas ou outros que podem vir, né, a ter valor econômico. Professora, qual foi o investimento do governo para amenizar o impacto causado? Olha, eu posso falar aqui em termos da UFAL. Vou contar uma história para vocês, não é mesmo? Então, depois que essa força-tarefa foi formada assim, como se fosse um problema e ligou-se todo mundo. E as pessoas ficaram entusiasmadas em participar do processo. Então, foi imediata a ação e a reação. Teve a ação e a reação da UFAL foi imediata, com uma série de pessoas prontamente disponíveis para trabalhar. E usando recursos próprios, não é? Mas esses recursos próprios, nesse momento, desde esses últimos anos, foram escasseando. Então, elas estavam usando com material de projetos anteriores. Então, o que aconteceu? Então, nesse momento, a FAPEAL entrou em jogo. Então, era fim do ano, com recursos já esgotados. Mas aí houve uma forte intenção, uma forte ação, né, junto ao governo, e nós conseguimos
esses 200 mil reais. Eu tenho que falar que toda essa força-tarefa, tá, foi catalisada pela nossa ex-reitora Valéria Correia, tá bem? E foi muito importante. E nós fomos à FAPEAL, a FAPEAL forneceu nos deu, assim, esses 200 mil reais que foram necessários para fazer todas as atividades, todas não, né? Aquelas atividades emergenciais e as atividades que vão se prolongar, vão ser feitas durante esse ano, tá bom? Então, foi muito importante. 200 mil reais. Agora, o governo, através da CAPES, ele deu também recursos para o grupo da computação aqui na UFAL, para o grupo do APA dos Corais. Há um trabalho muito importante também que eles fazem. E e para outros grupos no Brasil. Vários grupos no Brasil. Houve também um convênio com a FAPESP e isso, mas nunca é suficiente. Mas houve um aporte de recursos, sim. Mas nós queremos agradecer fortemente a FAPEAL por estar presente num momento crucial. E esses recursos foram indispensáveis, essenciais para o trabalho ser desenvolvido. FAPEAL sempre presente, né, professora? Tem aqui a pergunta da Sara, eu vou fazer a pergunta dela e a gente vai mudar um pouco a nossa pauta, mas dentro do mesmo tema. A pergunta da Sara é a seguinte: existem parcerias com empresas privadas e as universidades para desenvolvimento de pesquisas, objetivando o uso desses resíduos como matéria-prima para a produção de produtos com valor agregado? Olha, nesse momento ainda não. Houve até o pessoal da engenharia química, fez alguns contatos para utilização, né, na parte de asfalto ou outras, mas ainda não se estabeleceram conexões com empresas, pelo menos aqui em Alagoas, não. Professora, tem mais isso, tá? Mas nós esperamos que isso venha a acontecer. Tem mais uma pergunta aqui da Anne. Ela pergunta o seguinte: a longo prazo, que problemas podemos ter para a saúde? Será que pode gerar alguma mudança genética? É possível estimar alguma coisa em relação a isso? Olha, como eu falei para vocês, o DNA é afetado, não é? Por ação desses constituintes tóxicos do petróleo após a oxidação, como eu já comentei com vocês. Então, é provável que haja uma transformação genética, sim. Então, isso tem que ser estudado, né, em longo termo, mas já se sabe muita coisa de petróleo no Brasil. O Brasil é muito forte em petróleo. Então, a gente pode encontrar muitas informações já na Petrobras, em outros grupos, tem grupos brasileiros fortíssimos na área. Mas é provável, sim, a transformação genética. Professora, agora em termos de educação básica, educação e ensino superior, esse é um tema importante para se discutir em sala de aula, de levar, para contextualizar, conscientizar, o que a universidade ela pode fazer ou algo que você de repente possa ter feito para trabalhar esse tema em sala de aula. Eu usei muito, né? Eu vou dar meu depoimento pessoal, é provável que muitos tenham feito também. Então, como eu dou aula de projetos integradores, então o tema do Projetos Integradores 2019-2 foi o derramamento de óleo no Nordeste. Então, nós trabalhamos, eu mostrei, eles participaram, junto comigo, da Força Tarefa. Então, é um trabalho em que nós temos um problema e procuramos soluções. Então, eu fiz muitos trabalhos com eles, dei material também para eles lerem, mas o que eu pedi para eles é que eles tivessem ideias e soluções para esse problema. Tanto, né, no sentido de quando aparecesse, seria muito interessante que esse petróleo não tivesse chegado nas praias. Como fazer isso? Né? São ideias para trabalhar em sala de aula, para as pessoas começarem a pensar em resolução de problemas reais. É uma das melhores práticas, né?
Então, tem essas redes coletoras e outros materiais, e a gente estuda muito a química desse processo, né? Outra, como eu estava dando meus alunos aí de métodos físicos de análise, como eu não tinha tempo de ler, eu queria aprender muito. Eles me ajudaram, porque eu dei seminários para eles, artigos fortíssimos, e eles prepararam seminários para mim. Então, eu aprendi com eles, porque eu não tinha tempo de ler, e era uma maneira, não é, deles trabalharem os métodos físicos de análise em cima de amostras reais e num problema pontual acontecendo naquele momento. Então, foi muito interessante. Então, essa pandemia, se eu tivesse... Vou estar dando aula de projetos integradores, é a minha meta, trabalhar a pandemia do Covid-19 em todos os seus aspectos nesses projetos integradores. Então, tem muita coisa para a gente explorar. Mas o que eu gosto... Fazemos jogos, né, Monique? Como você sabe bem. Agora, É verdade. Não é? Eles precisam estar interessados, não é mesmo? Porque Nós vamos estar. a gente entusiasma, coloca toda energia. Mas se não tem a ressonância, a gente desanima. Eu não desanimo, não. Mas eu fico muito brava em sala de aula quando eu não sinto essa ressonância. Mas Professora, eu queria puxar um pouco, para que a senhora falasse um pouco com as suas palavras, por que é tão importante a gente desenvolver um pensamento crítico na questão da formação de recursos humanos, porque a gente pode contextualizar com várias coisas diferentes. Mas qual a importância da gente pegar uma situação pontual, algo que está acontecendo na realidade, fazer o aluno pensar na resolução daquele problema? Olha, é a melhor coisa, porque essa é a tendência. Por exemplo, a pandemia chegou aí, um problema inédito. Nós não temos como resolver esse problema, temos parcialmente, mas não completamente, com o que nós temos na ciência. Então, as pessoas têm que ser preparadas para o novo. E um novo complexo, não é? Não é um novo simples. Nós não podemos... A tendência nossa, muitas vezes, é pela simplicidade, mas essa simplicidade advém do conhecimento. Então, nós temos, na sociedade atual, problemas muito complexos. Então, as pessoas têm que estar preparadas para esses problemas complexos, que não estão nos livros. Eles estão nos artigos, eles estão na conversa do dia a dia com os cientistas, eles estão nos laboratórios de pesquisa. Então, o aluno tem que vivenciar isso para ser competitivo no mercado. Porque hoje também, um novo profissional é exigido. Nós estamos num novo momento, um momento muito diferente, muito especial em termos de trabalho, não é? Porque nós vamos competir com máquinas e com a inteligência artificial. E aí, as pessoas têm que ser preparadas. Elas têm que estar para comandar essas máquinas. E alguns serviços rotineiros não vão ser feitos mais por pessoas. Vão ser feitos por máquinas. Então, é muito importante estar na linha de frente, não é? Então, nós temos que ter uma graduação forte, com a base muito bem estabelecida. Esse é o ponto principal. Uma base estabelecida. E depois, trabalho em solução de problemas com criatividade, sabendo onde encontrar a fonte. É muito importante a fonte para as informações, porque nós temos como se fosse uma avalanche de coisas ruins ao nosso redor. Então, nós temos que, dentro disso, tirar o que é importante, o que é científico e o que é essencial. Então, nós temos que dar aos nossos alunos ferramentas para isso. Isso é a crítica, não é? Que você obtém numa aula diferente, né? Numa prática educacional diferente.
Exato, muito bom, professora. Parabéns pelo posicionamento. A gente tem uma Posso última falar só uma coisa? pergunta. Pode falar, Monique, Pode depois você me sim. dá um tempinho. Pode falar. Tá bom. É a última pergunta, que é a pergunta da Ângela. Ela pergunta o seguinte: dentro desse estudo sobre o vazamento de petróleo no litoral, o que mais chamou a sua atenção? Algum dado específico, alguma consequência inusitada, assim, inesperada, que foi novo? Olha, o que eu mais gostei foi do contato pessoal. Eu fiquei rodeada de pessoas interessantíssimas, eu aprendi tanto pelo contato com as outras áreas, pessoas que estavam lado a lado conosco e que nós nunca conversamos. Então, isso permitiu que a gente aprendesse, porque a coisa mais gostosa na vida é aprender. Não é? Então, nós Eu tivemos concordo. ocasião de fazer isso, aprender em conjunto, falando linguagens diferentes, aprendendo a falar com a sociedade. Deixa eu te falar, Monique, uma coisa muito importante que nós aprendemos nesse processo. Porque comparação científica, como foi nesse caso, era preciso que a gente tivesse o passado para comparar com o presente e para analisar com o futuro, entendeu? Então, a gente precisava dos diagnósticos anteriores. Por quê? Por exemplo, no trabalho aqui desenvolvido no IQB, nós tivemos metais, uma concentração definida. Mas como é que nós vamos saber se aquilo era oriundo do petróleo ou não? Então, a gente tinha que ter dados anteriores para fazer essa comparação. E isso a sociedade às vezes não entende, que nós não temos resultados imediatos. Nossa pesquisa exige comparação todo o tempo, estatística, não é? Então, para isso, por exemplo, nós temos metais, nós temos contaminantes nas praias. É um aspecto que eu queria chamar muita atenção, que não é só o óleo, não é? O desastre ambiental, ele é feito do plástico, do sangue dos frigoríferos que cai no Rio São Francisco, no esgoto, não é? Que contamina as águas, sabendo que a água é o bem mais precioso que nós temos. Então, o que nós queremos deixar de aviso é que cuidem do bem do meio ambiente. E não é só o óleo. O óleo foi um pretexto, né, um pretexto trágico, para a gente se reunir e trabalhar a contaminação dele. Mas nós temos contaminações de diversos. O pessoal de Penedo está aí estudando, o pessoal aqui do SECA, o pessoal do meio ambiente, nós temos estudos, né, no IQB sobre as lagoas. Então, isto tem que ser monitorado e a população que agora está aprendendo um pouquinho mais de higiene tem que se conscientizar dessa preservação ambiental. Então, esse também é um movimento muito importante, tá? Que os contaminantes estão aí. O óleo passa, mas os contaminantes continuam. Por quê? Esgoto e gente para jogar, né, resíduos por aí. É isso. Professora, a nossa live ela está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a senhora ter aceitado participar conosco, conversar, pelas colocações do nosso público que está assistindo. Foi uma live muito boa, o pessoal gostou, fez muitas perguntas, interagiu. A palavra utilizada foi genial. Então, às vezes parabéns. Eles são meus ex-alunos, não vale? Não, tem pessoas de fora aqui assistindo, tem pessoas de fora. Pois é. Tá Aqui, ó, parabéns pela apresentação e pelo excelente trabalho, professora. Sempre esclarecedora e trazendo novos aprendizados. A nossa equipe, tá bom? Parabéns, professora. Obrigada. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Alagoas,
ao Instituto de Química e Biotecnologia, ao Grupo Quiciência, que é um grupo de pesquisa em ensino e extensão de química, e à Pró-Reitoria de Extensão pelo edital FAO Conectada. Agradecemos a todos que se fizeram presentes para poder a gente discutir e compartilhar conhecimento, que é a parte mais importante, é o nosso compartilhamento. Agradecer aos professores do Instituto que se fizeram presente, em especial a nossa diretora, a professora Francine, professor André, que sempre assiste, todos os outros professores. Obrigada, pessoal, e até amanhã. Amanhã Obrigada, a gente vai ter... Monique, você é Eu que massa. agradeço. Amanhã a gente vai ter a live com o professor Wilmer Ernesto, que é sobre o ensino de química através de analogias, arte e poesia. Então amanhã a gente se encontra às 8 horas. Tchau e obrigada, professora. Obrigada, Monique. Um beijo para todos. Tchau.